enquanto Conselho Nacional de Secretários Municipais, presente permanentemente nessa discussão. Tranquilizando, né, as pessoas que perceberam na fala do ministro Padilha e do secretário Elvésio a questão da não priorização da atenção básica, queria dar a boa notícia, né? Quem estava preocupado em atenção básica ser priorizada. Vai dobrar o recurso. Não, a presidenta assumiu o compromisso de que o aumento do financiamento que vai para a atenção básica, ele será maior do que o aumento que vai para a média e alta complexidade. Então, isso é um compromisso que a presidenta assumiu. Ao ser apresentada as nossas curvas de aumento do MAC e de aumento do PAB, né? Agora, junto com isso, e aí falando, né, para a secretária de Taubim, que na verdade fica na região metropolitana de Governador Valadares, né? Eu nasci em Governador Valadares, Taubim é região metropolitana, uma brincadeira com o pessoal de Taubim ali pertinho, é que a condição que a presidenta colocou é que esse recurso ele teria que estar relacionado à implantação de processos de qualidade e a melhoria e acompanhamento de resultados. Então ela topou, e é o debate que a gente vai estar fazendo junto com o Conasems e o Conas. A gente tem uma bateria de 3 reuniões junto com a Câmara Técnica, tem o debate ainda tanto na Assembleia, né, do Conas quanto no Conares, no caso do Conasems, e a pauta de debate na CIT, no dia 28, aonde a gente vai ter um tempo para poder estar debatendo e aprofundar o máximo possível até a CIT do dia 28, mas o que está colocado é o seguinte: mais recursos. Não fez aquele movimento de primeiro melhora a gestão e coloca mais recursos. Não, coloca mais recursos agora, mas eu preciso ver um jeito que a gente consiga induzir a melhoria do processo de trabalho, da qualidade, etc. A Laura falou um conjunto de questões, aí eu vou ficar com o que o Gustavo Augusto acabou de colocar. A mesma coisa o Gustavo Couto acabou de colocar, que é justamente isso, né? Porque não dá para tratar de todos esse conjunto de temas, mas está na fila, né, para poder entrar na pauta junto com a Câmara Técnica da Tripartite, no GT de atenção, questões como a atenção domiciliar, a questão da ampliação dos núcleos de apoio à saúde da família também está na pauta para poder entrar. Quando a gente está falando do telesaúde e dizendo da importância de telesaúde estar articulado à rede, é justamente para que ele possa combinar estratégias de matriciamento, estratégias que articulem o telesaúde à regulação, porque senão você não coloca o profissional para ele dialogar com aquele outro especialista no outro serviço. Então isso tem que ter a ver com o fluxo de encaminhamento desse usuário, para não ser a velha referência e contra-referência, e para ser espaços de pactuação em relação ao cuidado, né, longitudinal do usuário, etc. Tem uma questão muito importante que eu queria chamar a atenção, então, que vários desses elementos, Gustavo, que você traz, a ideia, né, a gente debater no âmbito do que a gente está chamando de programa da melhoria do acesso da qualidade. Porque a ideia do programa, óbvio que você não vai fazer a estratégia de Lázaro, né? Pega uma portaria aqui e fala levanta-te e anda-te, né? Achando que ela vai acontecer em todos os lugares. Então, na verdade, o que a gente consegue induzir é criar oportunidades, aonde essas oportunidades, elas disparem, né? Permitam que a gente consiga construir alguns dispositivos e colocar um arsenal aí da nossa caixa de ferramentas em funcionamento, onde em alguns lugares as pessoas vão organizar um matriciamento de uma certa maneira, outros lugares os processos de educação permanente vão ter de outro jeito. A questão do apoio institucional é central nesse debate, e a gente está querendo fazer um debate da gente chegar em loja e induzir que as gestões municipais elas consigam articular estratégias de apoio institucional, etc. Então vai ser o quanto a gente vai conseguir enriquecer essa proposta, reconhecendo a diversidade e reconhecendo as mais variadas soluções que podem ser colocadas. Ontem mesmo, estava num debate com o pessoal da OPAS, a gente estava discutindo sobre comunidade de práticas. É absolutamente importante, dentro das nossas estratégias, de não deixar os profissionais sozinhos e também não deixar os gestores dos municípios menores sozinhos, que as pessoas consigam trocar experiências, que as pessoas consigam dialogar no sentido de trocar experiência, colaborar e aprender em ato, no momento mesmo que estão produzindo, e é assim que a gente costuma aprender no sistema de saúde, inclusive uma das maneiras mais potentes de aprender, né? Você é implicado com a realidade, tendo que dar solução para ela e aprendendo a função dela. Queria comentar mais duas coisas. Foi falado aqui de incentivos estaduais. O que a gente percebe é que incentivo estadual para fixar, se ele não está articulado numa lógica de rede, não está articulado na lógica de corregulação, ele não resolve o problema. Tem vários exemplos onde um incentivo estadual voltado, por exemplo, na Bahia, o Banco Mundial, num determinado projeto, até 2005, 2006, ele pagava bolsas para os municípios com mais baixo IDH para fixar profissionais. O que isso aconteceu no curto prazo? Inflacionou o mercado de trabalho na região, os municípios no entorno começaram a aumentar a remuneração,
O salário foi inflacionado, você via claramente no mapa, quando você plotava no mapa, e o que aconteceu com os municípios mais pobres é que, como eles não têm capacidade de ir no leilão, eles voltaram a ficar sem profissionais. Então, o impacto foi, eles continuaram sem profissionais e a região ficou inflacionada. Amanhã tem esse debate. Eu acho que o que é mais importante na experiência recente, né, da carreira regional da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia não é o fato do modelo Fundação Estatal. O mais importante é ela ser intermunicipal, porque aí você constrói regras entre o conjunto de municípios, aonde você organiza, e o consórcio também, por exemplo, poderia ser uma lógica nesse sentido, aonde você faz uma corregulação do mercado de trabalho, colocando regras mais previsíveis, aonde o trabalhador pode se planejar, aonde a mulher pode planejar sua gestação, aonde a pessoa sabe o que ela tem que fazer para progredir na carreira, e de outro lado você também protege a gestão municipal de não ficar refém de nenhum tipo de chantagem e nenhum tipo de situação aonde um município compete com o outro. Por fim, em relação à questão que foi colocada da enfermagem, né? Eu acho absolutamente importante, a gente tem que reconhecer o papel da enfermagem na estratégia de saúde da família. Em muitos lugares, não é verdade que não há rotatividade de enfermeiros, há bastante rotatividade de enfermeiros. Eu, inclusive, no senso comum, achava que isso era pequeno. Quando eu fui ver os dados, eu vi que isso também é grande, mas não há como negar que a rotatividade dos enfermeiros é bem menor do que a dos médicos e, muitas vezes, o elemento que garante vínculo com a comunidade e a memória daquela equipe são os enfermeiros. Estratégias que ampliem a atuação do enfermeiro, estratégias que ampliem a liderança dos enfermeiros, de maneira alguma é ruim para os outros profissionais de saúde. Todo mundo que já trabalhou na saúde da família sabe o quanto é importante você ter uma equipe com capacidade, porque você divide trabalho de maneira solidária. É totalmente diferente você estar numa equipe que a equipe tem capacidade de ação e você estar numa equipe que acaba vinculando e ficando centrado no médico. E eu acho que a Bia mesmo tem uma experiência muito interessante de trabalhos feitos lá no estado do Mato Grosso do Sul, relacionados a isso, a qualificação, a liderança dos enfermeiros, e isso é um tema absolutamente importante para a gente poder estar discutindo. Queria agradecer o convite, parabenizar mais uma vez a CEGETES. Eu acho que a gente deu um passo importante. O Jurandir estava puxando minha orelha aqui, falando que a gente precisava de focar algumas coisas. Eu tentei fazer uma apresentação que eu me detive num determinado momento em algumas questões, mas o tema é amplo mesmo, mas eu reforço a fala do Jurandir no sentido da gente sair do seminário apontando, nós vamos ter grupo de trabalho, nós vamos discutir, mas sair do seminário com todo mundo tendo clareza de que a gente convergiu em alguns pontos, porque a gente tem necessidade de responder no tempo adequado, e esse tempo adequado não é um tempo muito demorado da população. Muito obrigado, eu adorei participar da mesa. Bom, eu tinha separado 3 pontos que foram abordados por pessoas que se manifestaram, algumas já saíram. A primeira questão era a questão dos recursos, né? Quando a gente fala em regulamentação da emenda, nós não estamos falando